Eu sei que o esquecimento é um pouco medonho às vezes, isso é um pouco desconfortável de se dizer. Mas qual seria a sensação diante de toda essa mudança indo cada vez mais se tornando um fantasma? Você faz diversas coisas e nunca se considera suficientemente bom em nenhuma dessas coisas. Mesmo que na arte você faça aquilo com amor. Mesmo assim você se considera medíocre. Van Gogh. Provavelmente todo mundo aqui conhece o Van Gogh. E a Noite Estrelada, pintada por ele, com uma obsessão absurda pelo Japão. Vendeu apenas um quadro e pensava que era um fracasso. Pintou até o seu último minuto de vida. Van Gogh sofreu grande parte da sua vida e as pessoas se resumem numa perspectiva de visão baseada nisso. Isso acaba dando margem para várias discussões. Ele fazia pinturas extremamente lindas, porém aos olhos dele aquilo era medíocre. O próprio Cartola é um outro exemplo e uma personificação dessa ideia. O esquecimento é algo difícil de lidar. Eu sei que para muita gente os iam cara que foi a óbito e que o esquecimento é a melhor coisa a se pensar. Sempre que você pensa sobre esquecimento, você precisa pensar o quão difícil é pensar em não existir. Toda essa melancolia que é tão retratada na arte, e diversas vezes de uma forma incognitiva. Entenda que o tempo não te espera. Se você entra na internet, você vai obviamente fazer amizades de uma forma recorrente. Sempre tem pessoas pra lá e pra cá e todas elas parecem tão apressadas e tristes. No fim de tudo, como vocês interpretam o crescimento? Na arte isso pode ser tratado como algo bom. Ao mesmo tempo, isso é absolutamente relativo. O real problema de crescer é que você erra, e afinal de tudo, você sabe disso. E o crescimento faz com que você se torne um alvo, e os seus erros fazem com que você se torne um alvo extremamente mais fácil do que como você pensa. É isso que aconteceu com o Z. Não que eu esteja querendo designar que as atitudes deles estavam certas, mas essa ação é extremamente importante. Amizades verdadeiras são aquelas como um vidro. Às vezes, ela está diante dos seus olhos, mas não é perceptível, pois é transparente. Mas quando reflete a luz, ele demonstra o quanto é belo. Essa é uma frase do Sudaku e eu achei importante destacar ela nesse vídeo, pois amizades em geral é uma coisa que normalmente você vai fazer na internet a qualquer hora. E é uma das coisas mais comuns tendo um canal de opinião. O problema disso é que ninguém realmente é seu amigo. Não confie nem na sua própria sombra. Caso você erre, vão fazer de tudo pra sair dessa ideia de compactuação e tirar o próprio corpo, te crucificando de qualquer forma. E não me entenda de uma forma ruim, isso é algo bem relativo, mas grande parte realmente faria isso. O problema é que na internet as pessoas criam personalidades e às vezes essas personalidades realmente não coincidem com o verdadeiro caráter dessa pessoa. A arte retrata isso, quão desnecessário é o pensamento das pessoas que beiram um grande egoísmo, de sempre sair ganhando com algo. E é por isso que quando você cresce num quesito de proporção, diversas pessoas vêm falar com você. É como eles precisam de água e nós somos a fonte. As pessoas tentam aderir o máximo disso pra sempre sair ganhando e é por isso que grandes representatividades sempre geram conteúdo. Justamente por esse motivo tem tantos vídeos sobre o mainstream. Basicamente, espelhos estão te olhando e você sabe disso. Às vezes essa carga de humor de gente como a gente é negativa. Esse ápice de atuação do desespero. Isso que permeia tanto a sociedade. É se dedicar sempre em você mesmo. É uma tendência. Quando ocorre algo, você pensa como nossa, mas e se fosse eu? Ou se fosse aquela pessoa, expor o seu caráter ao máximo. Essa forma que deserte tanta opinião como uma discrepância fora do comum, cavando o meu próprio eu e cavando o meu fracasso. Apagando algo, a gente presencia muito essa personalidade, assim por se dizer, que diversas vezes estão em uma margem ruim e divergem em tanta opinião. Memórias antigas. Sabe, as pessoas ficam muito mais fortes quando reconhecem a gentileza e usam disso como um pilar. Uma função chave em um assunto pode ser considerado um pilar, fundamental e essencial. Quando eu era criança eu não sabia fazer grandes coisas, tive um pequeno atraso, uma forma hiperativa de mim mesmo. Eu tentava o dia todo e não conseguia. Eu cresci com esse tipo de pensamento, jogando toda a minha frustração em outras pessoas. Psicologicamente, é claro. Eu não era uma criança gentil. No início de uma conversa a pessoa não te trata com gentileza. Pelo menos não a gentileza que você propõe trazer para aquela pessoa. Porém, nunca desista de ser bom para outras pessoas. Mesmo que no fim de tudo você não seja recompensado. O mundo precisa dessa virtude que honestamente é tão difícil de achar, já que todo mundo parece tão egoísta e sempre quer sair recompensado de alguma forma no final. E é por isso que gera tanto conteúdo sobre o mainstream. E principalmente o convencional. Sempre estão tentando se engajar com o que é em alta. No fim, promovendo tanto essa ideia. Já essa forma de conforto que o Z trouxe teve um efeito nesse sentido geral. É bem difícil falar sobre o Z sem destacar os feitos dele. Ele cresceu de uma forma absurda e o quão doentio é isso. Obviamente o Z fazia o que fazia, ele sabia fazer isso muito bem. Todo esse hype gerado por um cara absurdo que monetizava coisas absurdas.
Muita gente na época tentou preservar ou proteger ele de alguma forma pra no fim manter essa postura dele, dizendo que era o trabalho dele, que realmente não tinha o mínimo problema fazer aquilo. Eu fiz um vídeo onde eu abordei muito essa tal empatia, que pra mim isso foi um dos grandes casos e diversas coisas que faltaram nesse caso em si, soando como algo pejorativo, assim por se dizer. Ninguém realmente tinha se colocado no lugar dos familiares daquela pessoa que estava usando como um bolso de renda. O que é liberdade de expressão pra você? Pra mim, é manifestações de opinião sem nenhum tipo de medo. O que deveria ser pregado pelos canais de opinião é justamente a arte de liberdade de expressão, de uma forma que não seja apenas para fazer alguém inferior, e sim opinar como um cidadão qualquer. Pena que as coisas não fluem como a gente quer, e a liberdade de expressão é sempre esquecida. Agora que entendemos que é liberdade de expressão, vamos entender o que é liberdade. Liberdade é a junção de direitos reconhecidos pelos indivíduos. Ok, mas e se reconhecermos liberdade de expressão e a liberdade em uma única questão, assim por se dizer? Pode não parecer, mas o caso do Z é relevante. Todo mundo tem opiniões, mas algumas pessoas escondem as mesmas e usam como refúgio a que está sendo mais aceita, assim aprisionando toda a liberdade de expressão que deveria ser exposta. A partir do momento que o expose do Z foi gerado, isso deu liberdade para diversos outros exposeds que habitualmente estavam caindo no esquecimento serem gerados. O Z é uma influência óbvia para tudo isso. Depois que o exposed dele foi ao ar, surgiram vários outros, pois a confiança foi reconhecida e assim as pessoas começaram a opinar sem o medo de represálias. O problema de vocês é que vocês visam isso como algo ruim, como um menos um e não como um mais um. E por esse motivo tem tantas opiniões do tipo: estamos vivendo a pior época dos canais de opinião, sabendo que é muito pelo contrário. Estamos vivendo a melhor época, vendo todas as máscaras que foram criadas como uma forma de persona caindo. Honestamente, não estão pensando fora da bolha. A bolha social é um reflexo do que Platão consta em seus livros, e eu acho importante destacar isso de uma forma boa. Sair da bolha é sempre bom, mas existem pessoas que devem viver nela, pois não saberiam se administrar de alguma forma ou outra, fora desse intuito limitado com pensamentos pequenos. Então, sim, tem pessoas que são muito melhores viverem numa bolha. Vocês realmente acham que é ruim toda semana surgir um exposed? Isso não é tão ruim como você pensa. Simplesmente as personalidades que as pessoas criaram estão caindo, e com a influência dos isso dá confiança e liberdade para expor casos igualitários, como o do Bars, por exemplo, e entre outros. E o melhor de tudo é ver como realmente é o caráter dessas pessoas. Talvez por todos esses efeitos, muitos canais de opinião são chamados de genérico, mas já eu abordo esse assunto. O motivo de tanta divergência circula entre opiniões, pois canais de opiniões atraem outros canais de opiniões. Frequentemente iria dar um conflito de opiniões e isso já era esperado. Tudo isso que o mainstream gerou foi extremamente necessário, e surgiu um reflexo do Z de uma forma indireta, é realmente algo estranho, mas contanto que você não faça nenhuma bobagem, não faz a mínima diferença. O que é mais visto nessa comunidade é uma perspectiva falha de algo que tinha tudo pra dar certo e infelizmente deu errado. E o quanto é desnecessário todo esse ego, a ponto de não admitir o seu próprio erro. E mesmo que não seja tão evidente assim, tem uma grande importância. E a controvérsia dos canais de opinião se torna comum justamente por esse ego inflado de sempre quererem estar certos. O Z era um dos canais que tinham mais hype pra ser um dos maiores nesse ramo. Em pouco tempo ele teve um crescimento absurdo. Se bem que não é tão difícil ter visibilidade falando sobre desastres, mas tudo bem. Porém, ele ainda era um hype fora do comum e inesperado para o convencional. A coisa mais óbvia é que o Z jogou todo o seu trabalho, entre muitas aspas, no lixo. E provavelmente ele vai cair no esquecimento a qualquer momento. Mas isso ainda vai demorar um pouco, porque é bem difícil esquecer isso. Talvez essa seja a representação da arte, algo vago e vazio, se tornando um fantasma. Essa é uma margem bem óbvia, assim por se dizer. E as pessoas tendem a não se aprofundar em determinadas coisas. Essa tendência egocêntrica tão velada pelas pessoas. Não fiquem surpresos com esse tipo de acontecimento. Ainda vão gerar diversas figuras decadentes. Sabe, isso é tão depressivo e melancólico de se pensar. Tudo é sobrecarregado de tristeza. O crescimento do Z é feito de um bom trabalho, independente da persona dele, mesmo a gente relativamente conhecendo o caráter. Sabemos que como pessoa ele é um lixo. Porém, relaxa que não é só ele. Milhares são e só estamos esperando tais personagens criados caírem. Em outro vídeo eu abordei muito a ideia do Nietzsche, simplificando o conceito de último homem e super-homem. Uma pessoa sem propósitos e sem o mínimo prazer de viver. Tudo parecia tão caótico de uma forma boa ou ruim. Tinha um certo brilho. Eu citei o Van Gogh e abordei diversos temas nesse vídeo. O Van Gogh é representado numa depressão e cortou sua orelha por isso e entre outros motivos. Sabe, a nossa liberdade foi comprada há muito tempo. E mesmo que as pessoas não gostem de admitir, de certa forma os vídeos do Z eram, entre muitas aspas, bons.
E uma das coisas que eu levo muito pra mim é que não existe opinião no caso como o do Z. Sabe, isso não é um debate convencional sobre, sei lá, troca de argumentos de videogame, por exemplo. Todo mundo tem um comportamento semelhante. No início do vídeo eu falei sobre eles precisarem de água e nós temos a fonte. Isso tem vários sentidos. Um sentido raso seria diversos vídeos sobre o mesmo assunto, pessoas sempre tirando água daquela fonte. E o outro seria num quesito de crescimento, as pessoas vindo na sua DM pedindo divulgação, etc. Simplesmente você deixa de ser visto como uma inspiração e começa a ser visado como apenas uma fonte que as pessoas precisam tirar água, assim por se dizer. E eu sei que muita gente pensa de uma forma simplista do tipo, não tem problema nenhum eu fazer um vídeo sobre isso. Minha opinião é apenas igual a dele. Ok, mas não funciona assim. O YouTube tinha uma ideia que foi quebrada há muito tempo. Pessoas destacarem suas experiências em meio a tudo isso. Algo único de pessoas falando sobre o que elas gostam e etc. Mas se já existe algo falando sobre aquilo, não exatamente você reforçaria isso com mais um vídeo, se já existem milhões. A lógica faz com que se torne desnecessário, entende? E eu sei que isso parece meio óbvio, mas eu precisava destacar essa importância que o Z teve para a comunidade de uma forma não boa. No caso, para ele, óbvio. Porque de uma forma geral, o Exposed do Z foi uma das melhores coisas que poderiam ter acontecido por toda essa liberdade que tá tão difícil de ser encontrada hoje em dia. Fora toda essa importância dos Exposeds e a hipocrisia, eu não vejo isso como algo ruim. Vejo mais como um de vários outros detalhes, já que são canais de opiniões e opiniões mudam. E no fim de tudo, esse mundo é um caos e eu tô sempre cansado. Até depois de tudo isso que eu falei, se você acha que eu tô errado, eu tô sempre aberto a considerações. Espero que esse vídeo tenha servido de alguma coisa pra você. Eu vou ficando por aqui e tenha uma ótima semana.